Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em nosso existir, nossos dias, em todos os nossos atos. Boa noite, meus amados irmãos. Que nós possamos hoje aprender um pouco mais sobre a cruz de Cristo. Todas as quartas-feiras nós temos estudado sobre a cruz de Cristo, uma perspectiva de um livro de John Stott, A Cruz de Cristo. Aos domingos estamos estudando na parte da manhã Encontros com Jesus e à noite a carta de Tiago. Então convido você a aprender um pouco, porque eu pretendo aprender um pouco hoje sobre a cruz de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o tema A Cruz Satisfez a Todos. Mas antes disso, eu quero saudar a você que está aí nos acompanhando nesse momento. Deixa aí seu comentário, deixa aí o seu boa noite, de onde você está, quem você é, quem está aí com você. Enfim, faça aí a sua apresentação. Com certeza Deus há de nos abençoar ricamente. Deus abençoe a todos amados, tanto liderança quanto membresia da Terceira Igreja Presbiteriana de Ouro Preto, também da Igreja Presbiteriana Nova União e as demais igrejas que têm nos acompanhado. Deus te abençoe, Deus te guarde, que nós possamos juntos sermos igreja. E ser igreja do Senhor é estar em comunhão, ou seja, ter tudo em comunhão, ter o alvo igual. E o nosso alvo, ele é Jesus Cristo, é servir a Cristo, é ser obediente a Ele. Vamos orar e assim dar início ao nosso momento de estudo bíblico desta quarta-feira, ok? Vamos orar então? Santo e amado Deus, nós te bendizemos, te adoramos e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações para que todo o nosso meditar, nosso falar seja para glorificar a Ti. Sê conosco, ó Pai, ensina-nos a sermos mais fiéis, a sermos melhores cristãos, para que possamos, ó Deus, realmente agradar o Senhor naquilo que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos nesse momento. Sê conosco, aceita a nossa oração, nosso pedido de perdão e a nossa adoração. Em nome de Jesus é que oramos nesse momento. Amém e amém e amém. Amados irmãos, 1 Coríntios 1, versículo de número 18, diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os outros que não entendem, loucura. Não entendem o porquê que adoramos tanto a Deus, porque servimos tanto a Deus, porque nos prostramos tanto a Deus. Para eles, nós somos loucos. Mas para nós que fomos atingidos pela graça do Senhor, essa palavra que vem da cruz, ela é poder de Deus. Antes de iniciarmos o nosso estudo, que é A Cruz Satisfez a Todos, nosso sexto estudo nessa série, nós vamos ouvir uma canção com o grupo AMI, que é um cover do Conheci um Mundo Mal, uma canção que nos toca muito ao coração. Que Deus te abençoe nesse momento, que Deus te guarde. Já já a gente volta já definitivamente com o estudo, ok? Vai deixando aí seu comentário, compartilhe, curta o vídeo e assim nós compartilharemos com mais pessoas. Deus te abençoe. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou
tão puro, foi assim que Ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Foi assim que Ele me salvou. Foi assim que Ele me salvou. Amados irmãos, que bênção é poder estudar a palavra de Deus. Novamente, louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, e nós como igreja possamos estar juntos em todos os momentos. Os bons, isso é muito bom e fácil de estar, mas também nos momentos ruins, que às vezes nós não queremos estar juntos, não queremos compartilhar, mas devemos compartilhar. Hoje mesmo foi um dia de oração. Nós estamos, graças a Deus, praticamente todas as quartas-feiras, estamos fazendo uma maratona de oração. Eu aconselho você aí na sua igreja também fazer isso. Mas se na sua igreja não tiver, eu me ponho à disposição para você se encaixar no nosso horário também de oração. Vai de 6 da manhã até as 19h30. E aí às 19h30 nós entramos com o estudo bíblico da palavra do Senhor. Então, se você tem o desejo também de orar em sua casa, entre em contato comigo, manda aí um número de WhatsApp e eu mandarei a relação de toda a oração e colocarei o seu nome ali também. Então, tanto a Igreja de Nova União quanto a terceira igreja já tinha esse hábito, né, de fazermos maratonas de orações aqui presencialmente, mas conforme a pandemia nós vamos nos adequando e essas maratonas de orações estão acontecendo agora nas quartas-feiras, culminando aí no estudo bíblico da palavra de Deus. Então, não vamos ficar fora. Orar é falar com Deus, orar é depositar nossa fé em Deus, é pedir para que Deus fale aos nossos corações. Por que nós podemos orar? Por que nós podemos ter essa certeza de estar na presença do Senhor? Que a cruz satisfez tanto a ira implacável de Deus. E hoje nós vamos pensar sobre essa satisfação de todos. Então a cruz ela satisfez a todos. Irmãos amados, Deus escolhe a cruz como um modo de perdoar os pecadores e como um modo de reconciliá-los com Ele mesmo. Certamente não havia outra forma de responder a todos os questionamentos da teologia, senão através da cruz. A cruz foi a resposta de Deus ao diabo, a resposta de Deus à lei, a sua hora, a sua honra
ofendida. Deus responde a sua honra ofendida com a cruz, a ordem moral do mundo e ao seu amor por nós. Todas essas respostas foram dadas pela cruz de Cristo. Então, meus amados irmãos, certamente a cruz foi a resposta a todos. Logo, a cruz também foi a satisfação a todos. Simultaneamente, Deus expressou sua santidade sem nos consumir e o seu amor sem tolerar os nossos pecados, salvando-nos na cruz. Irmãos, pensemos que se por nós mesmos assim fosse, nós não seríamos nunca salvos, por mais que fizéssemos qualquer outra coisa. Ah, pastor, mas você já falou isso. Vamos continuar falando. Não tem problema. Enquanto nós não entendermos todo o propósito, nós não podemos parar de falar. Amados irmãos, observe como a cruz satisfaz a todos, satisfazendo ao diabo. Oi, como assim, pastor? Observe, satisfazendo ao diabo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 2, versículo 23 e 24. Observe, Atos 2, 23 e 24. Vai dizer o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amados irmãos, nós, debaixo da ira de Deus, entregues ao nosso próprio bel prazer, diz o texto, e a culpa foi nossa de Jesus ter sido entregue. Mas a satisfação às coisas do mundo, quando fala satisfazendo ao diabo, é a satisfação às coisas corruptíveis. Então, a noção que foi o diabo que tornou a cruz necessária, ela é muito forte na igreja até hoje. Olha, Deus pagou o preço a Satanás. Não é isso. Os crentes da igreja primitiva reconheciam que desde a queda e por causa da queda, a humanidade estava cativa não somente ao pecado, à culpa, mas também ao diabo. Éramos dolos, servos do diabo, servos do mundo. Pensavam nele como o senhor do pecado e da morte. A igreja primitiva tinha este pensamento e como o maior tirano de que Jesus veio nos libertar. Há 3 implicações para esse pensamento, meus amados. Conceder ao diabo mais poder do que ele possui. Essa é uma implicação terrível. Quando nós dizemos que Jesus pagou o preço para Satanás pelas nossas almas, pela nossa salvação, nós estamos dando mais poder do que o diabo possui. É como se o diabo tivesse adquirido certos direitos sobre os homens, aos quais até o próprio Deus fosse obrigado a satisfazer o diabo de modo honrável. Qual a lógica nisto? Outra implicação terrível quando pensamos que o diabo, sim, que era digno de ser honrado pela morte de Cristo, pagou o preço ao diabo, é pensar na cruz como uma transação divina com o diabo, uma negociação com o diabo. É como se a cruz fosse o preço dos resgates. Tipo, se o diabo estivesse exigindo de Deus uma forma: você quer suas almas de volta, então me pague um preço, eu quero o seu filho Jesus na cruz. É uma implicação terrível quando pensamos assim. Outra implicação é pensar que o diabo tinha poder para levar Jesus à cruz. Observe, parecem todas as implicações parecidas, mas não são. Sobre nós, pecadores, o diabo tem poder da morte. Contudo, ele não mantém autoridade nenhuma sobre Jesus, o qual era sem pecado e que derramou sangue inocente, o próprio sangue. Negamos que o diabo tenha sobre nós direito que Deus seja obrigado a satisfazer.
Consequentemente, toda a noção da morte de Cristo que a relacione com uma transação com o diabo está fora de cogitação. Vamos pensar. Lucas 11, 22 vai falar sobre o valente que é vencido por aquele que é mais valente. O último atacou o primeiro. O último sobrepujou o primeiro através da cruz. Ou seja, Cristo Jesus é totalmente maior, é totalmente melhor, é totalmente insondável, incomparável à vistas de Satanás. Não tem nem que comparar, não existe uma quebra de braço, não existe uma luta de corpo entre Jesus e Satanás, onde às vezes Satanás vence e às vezes Jesus vence. Não, Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz. Então, quando se fala que está satisfazendo o diabo, é num pensamento que aqueles que pensam que Satanás tinha poder sobre a morte e sobre Cristo Jesus, que ter levado Cristo Jesus à cruz, fica satisfeito, porque entende que a cruz é muito maior do que isso tudo. A cruz não foi por causa do diabo, e sim por causa da ira de Deus. Deus nos salvou dele mesmo para ele mesmo e não nos tirou. Ele pagou um preço precioso, mas não a Satanás, e sim ao próprio Deus. Entende, igreja? Às vezes nós temos essa mania de falar, fomos resgatados da mão do diabo. Jesus pagou para Satanás um preço. Não, Jesus pagou para Deus. Não para Satanás. Satanás foi totalmente aniquilado, amarrado. O valente vence por aquele que é muito mais valente. O valente é vencido, por aquele que é muito mais valente. Satanás é vencido por Jesus na cruz do Calvário. Quando se fala em satisfazer a lei, nós podemos pensar em 1 João 3, versículo 4. 1 João 3, versículo de número 4, que diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, era necessário retirar esse peso da lei, não retirar a lei. Observe, nós não somos antinomistas, que é anti-lei. Não. Nós somos, sim, cumpridores da lei em Cristo. Ok? A lei serve como aio, como tutor, como um guia para nós entendermos a graça e a misericórdia. Então, quando se fala em satisfação da lei, se fala em outra maneira de se pensar. Observe, outra maneira de se pensar sobre a necessidade da cruz é a satisfação da lei. Pecado é transgressão da lei, correto? Esta, uma vez quebrada, como é que eu vou explicar? A lei, uma vez quebrada, requer punição do infrator. Ponto, pacífico. Isso aí está no Antigo Testamento, é assim que se pensa. A lei, uma vez quebrada, tinha que ter punição. E nós vemos isso em todo o decorrer da Bíblia. A lei deve, portanto, ser sustentada, ser dignamente defendida, e também a justa penalidade defendida, mas também deve ser paga. Mas o que você está querendo dizer com isso, pastor? Assim, a lei é satisfeita na cruz. Você não está compreendendo? Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus precisava morrer naquela cruz, derramar o seu sangue para que houvesse remissão de pecados. E só Ele poderia fazer isso. Amados, a conexão de Deus com a lei não é uma relação de sujeição, mas de identidade. Em Deus, a lei é viva. Reina no seu trono o Senhor e é coroado na sua glória.
pois a expressão do seu próprio ser moral, o qual sempre é coerente, é sempre patente aos nossos olhos. Deus e a lei, eles têm uma relação de sujeição. A lei é sujeita a Deus. Logo, a cruz de Cristo, a cruz no Calvário, Cristo morto naquela cruz, entregue pelos nossos pecados, satisfaz, paga-se toda a lei. Quebra todo o jugo da lei sobre o meu pecado, sobre o seu pecado. Não pode haver nada nas exigências da lei. Não pode haver nada na severidade da lei, na condenação, na morte, na maldição, que não seja um reflexo parcial da perfeição de Deus. Tudo que for devido à lei, é devido a ela por ser a lei de Deus. Portanto, é devido ao próprio Deus. Logo, pensemos, se devemos a Deus, deveríamos pagar a Deus, mas nós não conseguimos fazer isso porque somos pecadores. E não há nada em nós que possa satisfazer a Deus se não estivermos passados por Cristo. Amados irmãos, Deus, na sua infinita graça, põe Jesus naquela cruz para satisfazer o pensamento errôneo do mundo sobre Satanás, para satisfazer o pensamento absurdo de alguns legalistas sobre a lei e também para satisfazer, e este é o estágio final, é o estágio único, satisfazer e honrar a justiça de Deus. Romanos 2, versículo 23. Então, quando pensamos sobre a cruz de Cristo e a satisfação, o princípio final, o princípio único é satisfazer a honra e a justiça de Deus. Romanos 2, 23 nos diz assim, queridos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Observe essa pergunta aqui em Romanos 2, verso 23. Tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, se nós transgredimos a lei, se a lei está arraigada em Deus e sujeita a Deus, se tudo o que ocorre é dentro da permissão e da vontade decretiva, da vontade permissiva de Deus, se todas essas coisas acontecem e nós desonramos essas coisas, logo nós desonramos a Deus. Então a cruz satisfaz a honra e satisfaz a justiça de Deus. Amados, só um parêntese. Se a justiça de Deus vier sobre nós não somos capazes de suportar. Mas, estando em Cristo, somos capazes de suportar todo o peso da justiça de Deus. Porque é Cristo que suporta e não nós. Entende, igreja? É Cristo que suporta. Anselmo de Cantuária é um patriarca, um pai da igreja. Ele diz... Patriarca não, um pai da igreja, que é um pai apostólico, né? Ele define pecado como não dar a Deus o que lhe é devido. A saber, a submissão de toda a nossa vontade a Deus. Pecar, portanto, é tomar de Deus o que é dele. O que significa roubar dele e assim desonra a Deus. Desonra a Deus. Você não tem feito isso. Será? Será? Eu só quero que você pense. Amado, se alguém imagina que Deus pode simplesmente nos perdoar do mesmo modo que devemos perdoar uns aos outros, ainda não considerou a seriedade do pecado. Qualquer pecado que alguém possa fazer comigo e contigo não se compara com os nossos pecados diante de Deus.
Porque quando eu peco para com outra pessoa, eu estou pecando de pecador para pecador. Mas quando eu peco diante de Deus, eu estou pecando de um pecador para um Deus que é santíssimo e que não há nele sombra de variação e nem pecado. O pecado, meus amados irmãos, desonra a Deus, que tem como mais justo a honra de sua própria dignidade. Se desejamos ser perdoados, devemos pagar o que nós devemos. Contudo, somos incapazes de fazê-lo. Somos totalmente incapazes de fazê-lo. Em nós não há nada que possa, nem um nicho, nem uma vírgulazinha, nem uma luzinha no fim do túnel de bondade para agradar ao Santíssimo Deus. Eu sei que às vezes é muito difícil pensarmos desta forma, porque pensamos que Deus, na sua infinita bondade, deixou em nós um lastro de bondade. Não. Aquilo que somos, aquilo que fazemos, é pela misericórdia de Deus. E o que fazemos de bom ainda tem sujeira. Ou você, quando faz alguma coisa para outra pessoa e a outra pessoa não te dá um muito obrigado, você fica feliz? Creio que não. Pode não falar, mas lá dentro do coração, o pecado vai dar aquela cutucadazinha e falar, hein, ele podia pelo menos ter agradecido, né? Às vezes você não fala isso com ninguém, mas você sente isso. Se desejamos ser perdoados, devemos pagar o que nós devemos, o nosso pecado. Mas não somos capazes. Eis porque Cristo, o próprio Deus, Cristo Jesus e o homem se encontram. Jesus realizou uma obra singular, única, pois ele se entregou à própria morte. Não como se ele fosse um devedor, visto que ele era sem pecado e, portanto, sem nenhuma obrigação de morrer, mas espontaneamente pela honra de Deus, para cumprir a justiça de Deus, para pagar pelos nossos pecados, ele se entregou à própria morte. Na cruz, a honra de Deus que lhe fora roubada pelo pecado da humanidade, pelo pecado meu e seu, foi-lhe devolvida através de Jesus Cristo. Colossenses 1, verso 20. Abre aí na sua casa, Colossenses 1, verso de número 20. Colossenses 1, verso de número 20. Diz o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ah, amados irmãos, como é bom saber, podemos ter paz e saber que Jesus nos reconciliou com Deus. Na cruz, a honra de Deus, que foi roubada pelo pecado da humanidade, foi devolvida através do sacrifício vicário de Cristo. O pecado acorrentou uma quebra na ordem do mundo, uma desordem muito profunda, que foi necessário uma reparação, uma restituição. O pecado fez um estrago tão grande na humanidade que requereu que o Senhor Deus trouxesse o seu próprio Filho, Deus Trino, para dar sua vida naquela cruz e satisfazer a ira de Deus sobre nós. A Bíblia chama de expiação. E a expiação, ela é limitada. O que significa isso? Jesus morreu por todos os seus. Aqueles que não são de Cristo, Cristo não morreu por eles. E como saber se você é de Cristo? Pelo fruto se conhece a árvore. E não adianta fazer isso de boca para fora. Assim de fazer coração.
Deus, em quarto lugar, satisfez a si mesmo. Satisfez a si mesmo. E para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amados, a Bíblia usa várias linguagens para acentuar que quando Deus é obrigado a julgar os pecadores, Ele o faz porque deve. Se deseja permanecer verdadeiro a si mesmo, Deus há de julgar. Quer ver uma linguagem usada? Por exemplo, Salmo usa a linguagem da provocação. Deus descreve-se como provocador à ira por causa da idolatria. Deus satisfaz a si mesmo. Esse é o quarto ponto da nossa lição. Deus usa várias linguagens para demonstrar a questão de julgamento que Ele mesmo deve fazer, porque assim Ele permanece sendo verdadeiro, sendo único, sendo santíssimo. Ele usa a linguagem da provocação. Deus descreve-se como provocado à ira por causa da idolatria de Israel. Nós vemos isso em Deuteronômio 32, em Juízes 2, em Salmo 78. Essa linguagem de provocação exprime a reação inevitável da natureza perfeita de Deus ao mal. Deus não pode contemplar o mal. Logo, Ele se manifesta contra, Ele se sente provocado e a ira dele é provocada por causa dessa idolatria do seu povo. Outra linguagem é a linguagem do ardor. Essa palavra é aplicada a Deus, cuja ira se acende sempre que vê seu povo quebrando a aliança. De fato, é precisamente quando é provocado a ira que se diz que ele se queima com ela. Dá aquele ardor. Olha outra linguagem interessante que é usada. É autossatisfação. Lá em Ezequiel 7, versículo 8, tem uma palavra usada por Deus que é derramar, que vem do hebraico kalá, ou kala, né? Que significa satisfazer, realizar, contemplar a sua ira contra o povo de Judá. A ira de Deus só cessa quando é cumprida. Deus não vai contar até 10. Sabe essa ideia? Olha, quando você está aborrecido, conte até 10. A ira de Deus só é aplacada quando ela é cumprida. E ela é cumprida em Cristo Jesus. Em suma, Deus é provocado a ira zelosa pelo pecado do seu povo. Uma vez acesa essa ira, ela arde e não pode ser facilmente apagada. Inevitavelmente, ela a satisfaz exercendo o seu juízo. E ela é feita, lançada sobre Jesus Cristo naquela cruz. Por isso que a ira de Deus é satisfeita naquela cruz. Meus amados irmãos, para concluir, o madeiro sobre o qual Jesus foi posto para ser crucificado representa para a igreja muito mais do que uma simples estaca. A cruz é o melhor símbolo escolhido por Deus para representar o seu amor pelos perdidos. A cruz é o melhor lugar para Deus mostrar que está satisfeito e que se satisfez e que satisfez a tudo e a todos por um gesto, um único gesto. Por isso que nós não precisamos sacrificar Cristo todos os cultos. Não precisamos produzir sacrifícios, porque Deus já assim o fez. O sacrifício aceito por Deus é o sacrifício de cruz. O sacrifício que satisfaz todos os pensamentos é o sacrifício da cruz. A cruz responde a todos os questionamentos a respeito de Deus, a respeito da salvação.
O diabo não tem sobre nós direito que Deus seja obrigado a satisfazê-lo. A conexão de Deus com a lei não é uma relação de sujeição. Deus não é sujeito à lei, mas a lei é sujeita a Deus. A identidade de Deus revela o seu ser para conosco. E a misericórdia dele é anunciada naquela cruz. Toda a sua justiça, toda a sua ira contra mim, contra você, é satisfeita na cruz de Cristo. Jesus tomou sobre si toda a ira de Deus, todos os nossos pecados. Vamos orar? Pai Santíssimo, mais uma vez nos entregamos a Ti em oração, para que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Perdoe a nossa mente pecaminosa, perdoe os nossos pensamentos errados, nossas transgressões. Perdoa, Deus, tudo aquilo que nós transgredimos contra Ti, seja em atos, seja em pensamentos. Perdoe-nos, ó Deus. Faça fluir em nós, ó Pai, o Teu querer, Tua honra, Tua glória, o Teu poder, para que nós entendamos a vontade do Senhor. Obrigado, Deus, por ter nos enviado Cristo Jesus. E assim, ó Deus, que Ele possa continuar sendo nosso advogado fiel, pois Ele, ó Deus, deu sua própria vida naquela cruz por mim e pelos meus amados que aqui nos ouvem. Obrigado, Deus. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, graças ao bom Deus por essas verdades contidas na cruz de Cristo. Que o nosso Senhor Deus realmente haja com misericórdia e com graça sobre nós. Hoje, como eu disse, foi dia de oração e nós vamos orar mais uma vez. Se você deixou seu pedido de oração aqui nos comentários, eu estou impossibilitado de ler os comentários, mas com certeza os amados irmãos estão lendo e nós oraremos por estes também, ok? Vamos orar mais uma vez, agora pelos nossos pedidos de oração, pelas nossas causas de oração, que são tantas, né? Vamos orar. Santo e amado Deus, nós te bendizemos e te clamamos, ó Deus, nesse momento pelos enfermos. Quantos são, ó Deus? Muitos são. O Senhor sabe onde está cada um deles. O Senhor sabe cada um deles o que deve passar. E nos cumpre a fazer, nos derramar aos seus pés. É te agradecer que o Senhor tem nos fortalecido. Quero te pedir, ó Deus, por estes que estão enfermos de Covid, estando na UTI ou não, estando em casa ou não, que o Senhor visite nesse momento. São tantos, tantos. O Senhor conhece todos eles. Te peço, ó Deus, pelas famílias enlutadas, também de Covid, de outras enfermidades. Conforta os familiares, ó Deus. Conforta os corações para que possam compreender a boa vontade do Senhor, que possam compreender a soberania do Senhor. Pai Santo, estes que lutam por câncer, esses que lutam com problemas de audição, coluna, garganta, pressão alta, coração, ou seja, Deus, pulmão, ou seja, Pai, qualquer tipo de enfermidade, que o Senhor esteja trabalhando na vida destes. Aqueles que passaram por cirurgias, ó Deus, o Senhor os conhece todos, nós oramos por eles hoje. Que o Senhor também possa, ó Deus, visitá-los e dar plena recuperação para cada um destes, ó Pai, conforme a Tua vontade. Pai Santíssimo, nós te pedimos também pela vida espiritual da Sua igreja, ó Pai, pela vida profissional dos Seus servos. Te pedimos, ó Deus,
pela bondade do Senhor para com todos aqueles que estão na sua presença. Pedimos pela vida emocional destes, ó Pai, pela vida financeira dos mesmos, que nós possamos contemplar a Tua bondade no meio do Teu povo. Pai Santo, ainda pedimos por missões e os missionários, pelas igrejas. Ó Pai, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia dos pastores, dos missionários, dos seminaristas, da liderança da igreja, presbíteros, diáconos e todos mais, de cada membro da igreja, Pai, que tem sofrido nesse tempo de pandemia, tem sofrido com um esfriamento espiritual. Tem misericórdia, Pai. Fortalece-os. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, ainda temos orado por conversões, que as pessoas possam entender o tempo que vive e ver que viver de forma dissoluta, de forma irregular, de forma desobediente na presença do Senhor não vai nos levar a lugar nenhum. Que nós possamos, ó Deus, ser sal e luz na vida destes e que eles possam compreender o Teu amor. Converte o coração destes, ó Pai. Deus Santo, o nosso clamor, ó Pai, aos profissionais de saúde, de segurança, ó Pai Santo, aos nossos governantes, abençoe-os, guarde-os. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos por todos os pedidos que os Teus servos têm agora em suas mentes, seus corações, pedidos que foram colocados aqui no chat do YouTube, do Facebook. Deus, abençoe-os, guarde-os. Nós entendamos a Sua vontade e nós glorifiquemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é santo. Em nome de Jesus nós nos colocamos nessa ocasião. Amém e amém. Amados, que a graça esteja sobre cada um de nós e nós possamos continuamente orar ao Senhor. Não cesse de orar. Não espere somente a maratona de oração para poder orar. Eu falei no início e falarei agora, que às vezes você entrou um pouquinho mais tarde. Se você deseja também orar conosco, nós estamos fazendo maratonas de orações em casa. Então, entre em contato comigo. Se você não é da Terceira Igreja e não é da Igreja de Nova União, que é as duas que nós temos contatos mais de grupos de WhatsApp, entre em contato comigo, deixa aí seu WhatsApp no comentário e fala, olha, eu quero participar da oração, eu quero escolher um horário, eu vou mandar a tabela de oração para você. Você pode falar no WhatsApp para mim, olha, eu quero orar às 6 horas da manhã. Não importa se tem 2, 3, 10, 15, 100 pessoas orando ao mesmo tempo. Não tem problema. Nós temos essa maratona que começa às 6 horas da manhã e vai até às 19h30, culminando sempre num estudo bíblico da palavra. Amados irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus vos guarde, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, que nós possamos divulgar, compartilhar, curtir a página do Facebook, se inscrever na página do YouTube, ativar o sininho lá para poder receber as notificações. E Deus te abençoe ricamente, querido. Muito bom estar com vocês, mesmo que de forma virtual. E oremos para que o nosso Deus Santíssimo nos libere a estarmos presencialmente falando sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até domingo às 9 horas da manhã, se assim Deus nos permitir. Até lá!